Hoje é sábado, dia 19 de outubro do ano do Senhor de 2024. O evangelho desse dia é de Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. No início do capítulo 12 do Evangelho de Lucas, é dito que milhares de pessoas acorrem a Jesus para ouvir sua palavra cheia de sabedoria e serem curadas de seus males. O encontro com as pessoas é para Jesus sempre uma ocasião de instruí-las, de ensiná-las, de modo especial os seus discípulos. Mas ninguém está excluído do ensinamento de Jesus. No envio dos 72 discípulos em missão, Jesus havia prevenido seus discípulos acerca da possibilidade de resistência e rejeição da mensagem cristã. No texto, nós podemos ler essas palavras do Senhor: Mas em qualquer cidade em que entrardes e não fordes bem recebidos, saí para as praças e dizei: até a poeira da vossa cidade, que se grudou aos nossos pés, nós a sacudimos para deixá-la para vós. Nenhuma dificuldade pode impedir os discípulos de ir adiante. E os discípulos também não podem obrigar, como nós não podemos obrigar ninguém a receber a mensagem da qual nós somos portadores, o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus exorta os seus discípulos a não esmorecerem frente às perseguições, mas permanecerem firmes no testemunho de sua fé, sem temer as ameaças. No capítulo 12, no versículo 4 do mesmo Evangelho de Lucas, nós podemos ler esse imperativo formulado negativamente por Jesus: não temais os que matam o corpo e nada mais podem fazer. É um convite à coragem e, ao mesmo tempo, a que os discípulos confiem em Deus. O Senhor ainda diz: não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis ou o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis fazer. Que atitude maravilhosa sugerida! É preciso que o discípulo seja uma pessoa aberta à ação do Espírito e dócil para se deixar conduzir pelo Espírito. É necessário paciência para esperar o Espírito de Deus que fala em nós, que nos ilumina, que nos conduz. Atitude de confiança absoluta no Espírito que Deus quis fazer habitar em nossos corações. Os versículos 8 e 9
do trecho do Evangelho desse dia exprimem a seriedade, nós podemos dizer, da relação entre o discípulo e Jesus Cristo. Reconhecer esta união profunda supõe uma decisão firme e contínua que tem por efeito a participação na glória celeste. Renegar o Senhor por medo, por acomodação ou por qualquer outra razão que seja, tem como consequência a rejeição por parte de Deus. O nosso texto fala ainda da blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito Santo, diz o nosso texto, não será perdoada. Cito literalmente o texto: todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Por quê? A blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. A resposta é a seguinte: porque blasfemar contra o Espírito Santo é falar contra o próprio Jesus e fechar-se ao testemunho que o Espírito Santo dá de Jesus. Lembrem-se que o Espírito Santo é um hermeneuta. Ele interpreta e torna presente a palavra do Senhor. Ele é um apoio para poder compreender corretamente a palavra de Cristo. Trata-se essa blasfêmia contra o Espírito Santo, trata-se de uma oposição persistente contra a ação do Espírito Santo. Nesse sentido, é oposição a Deus, pois o Espírito Santo é Deus em nós. A blasfêmia contra o Espírito Santo é fechamento ao perdão que Deus, por Jesus, oferece a cada pessoa. Nesse caso, é preciso ter clareza do seguinte: não é Deus quem não perdoa, mas é a pessoa que rejeita o perdão, fechando-se à ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que move a pessoa ao testemunho de Cristo. O Espírito Santo, que é Deus em nós, é o socorro, é o apoio, é a ajuda de Deus na perseguição. É Ele quem inspira a palavra acertada quando a fé for provada e tiver que ser defendida, inclusive com a própria vida. É o Espírito Santo que move a igreja em missão. É a graça do Espírito que faz da igreja uma igreja em saída. Fechar-se terminantemente à ação do Espírito Santo é rejeitar o próprio Deus e a misericórdia de Deus como dom de sua presença em nós. Mantenhamos o nosso coração aberto à ação do Espírito. A vida cristã é imitatio Christi, é verdade. A vida cristã é igualmente abertura à ação do Espírito, abertura generosa, para que o Espírito nos mova para onde Deus nos quer conduzir. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.